Gente, valeu. Obrigada, Valeu. gente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Quero já começar agradecendo a participação de quem está aqui conosco hoje, quem está nos acompanhando nessa semana incrível. Bom, eu sou a Maria Vitória, faço parte do time de marketing aqui na Local Web e hoje eu vou acompanhar vocês em mais um dia junto com a Carol, que é a nossa especialista e vai estar aqui com a gente passando detalhes do nosso treinamento de hoje, tá bom? Carol, por favor, passa a tela para mim poder compartilhar alguns recados com o pessoal. Bom, primeiramente, no tema de hoje a gente vai falar sobre atendimento 360 para empresas e a ideia é que a gente foque, né, na experiência de atendimento online. Pode passar, Carol, por favor. Lembrando que vocês que estão nos assistindo têm alguns recursos, tá? Vocês podem levantar a mão para nos sinalizar alguma coisa ou fazer uma pergunta, dar um ok ali no verdinho se vocês quiserem concordar com algo, ou o vermelho se vocês quiserem sinalizar alguma coisa, tá ok? Vou pedir para que vocês mandem perguntas no chat, porque no final a gente vai responder tudo, tá ok? Pode passar novamente, Cá. E como prometido, todos os dias a gente tem brindes aí, tem presentinhos para quem está assistindo, então a gente vai liberar esse treinamento e uma página especial de materiais para vocês. Assim como também o Desk 360, que a Carol vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Cá, por favor, passa para mim. E agora é com você, Carol. Muito obrigada e é isso. Bom, boa tarde para todo mundo, né? Bom, primeiro, prazer, né, estar aqui com vocês, compartilhar um assunto que eu amo de paixão, realmente, eu sou apaixonada por atendimento, experiência do cliente, né? Hoje eu também sou uma local weber, então eu sou gerente hoje de atendimento e experiência do cliente, eu fico na divisão commerce em Marília, né? E sou responsável pelo Desk 360. O Desk 360 ele é uma ferramenta de gestão de atendimento que centraliza os atendimentos, consegue otimizar relacionamentos e gerar experiências. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vive aqui e também contribuir para um plano de sucesso para o atendimento. Então, a ideia é que vocês entendam, independente do momento, para onde caminhar, né, e como fazer isso também. Então, se você procurou hoje estar aqui com a gente para tirar as suas ideias do papel, né, conseguir construir um atendimento, ou também ter mais clientes, ou até mesmo ter mais resultados na internet e contar com atendimento para isso, você está no lugar certo. Então, mandem suas perguntas, vamos realmente fazer isso um bate-papo aí no final para que eu possa contribuir o máximo possível com vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Então, como que vai ser aqui o nosso cronograma, né? A gente vai ter aqui como fazer um atendimento, né, que gere experiência para o cliente, então a gente vai trabalhar em cima disso. Como gerar resultados também por meio de um plano de sucesso e uma ferramenta também de gestão de atendimento, né? Então, todos os motivos para ter a sua. E a gente vai levar para algo muito prático, em que a gente vai fazer um tour 360 para realmente entender como canalizar todos os fluxos de atendimento, como otimizar a operação, como trazer retorno em cima de investimento, enfim, como que o atendimento pode ajudar em toda essa experiência, tá? E aí a gente vai construir algo bem voltado para vários nichos de negócios mesmo. E aí, para começar, né, um plano de atendimento de sucesso começa com você. Então, o primeiro ponto é que o atendimento, ele é algo muito clichê, né? A gente ouve muito falar sobre atendimento, a gente ouve muitas empresas falando sobre atendimento, como fazer, qual que é o ideal, enfim. E o atendimento, ele vai muito do cenário.
né? A gente tem premissas básicas para o atendimento, como, por exemplo, a gente ter ali uma empatia ao atendente, a gente conseguir entender o que as pessoas precisam também da nossa empresa, como elas se sentem na empresa. Então, são vários pontos em que a gente consegue mapear exatamente o que uma pessoa precisa no atendimento para traçar um plano, né? Eu falo que é muito olhar para dentro, é olhar para a nossa base, é olhar pelo que os nossos clientes estão procurando, justamente para que a gente consiga ajudar e otimizar esse tempo com essas pessoas, tá? E ele começa agora, né? Então, vamos lá. Sobre gerar experiências, né? A gente fala muito que para gerar experiência, a gente precisa fazer algo que é muito básico. A gente precisa entender a jornada do cliente. E o que é jornada, né? Jornada do cliente, a gente pode fazer ela independente do momento do cliente. É importante entender como o cliente, né? O possível cliente, ele vai se comportar ali no início de um relacionamento com a sua empresa. Então, antes até dele virar um lead, né? Quais são os assuntos que ele se interessa, qual que é a sua persona, né? Para que você consiga trabalhar realmente ali, para que ele vire o seu cliente. E como que eu identifico minha persona? Só para alinhar certinho, persona é basicamente o público-alvo, né? Então, como que eu vou personificar essa pessoa para atraí-la ali para o meu atendimento, para a minha empresa, né? E o atendimento, gente, ele começa desde quando ainda nós não temos um cliente, né? Então, ele faz parte, ele é todo um envolvimento de uma empresa, ele é 360 literalmente. A gente consegue levar os clientes aí para vários lugares e conseguir ajudar em todos os momentos. Então, assim, as jornadas mais comuns, né, são as jornadas de compra. Então, jornada de compra realmente são coisas muito importantes aí pro dia a dia, né, para conseguir realmente ajudar as pessoas. A jornada da experiência, em que quando ele já comprou com você, se você for uma empresa de recompra, né, que ele torna a comprar com você, ou um SaaS, basicamente a gente tem que fazer uma jornada para que esse cliente continue fidelizado. Então, é entender exatamente quais os momentos que faz com que esse cliente continue engajado ali com você, com a sua base, com a sua empresa, né? Caso você não seja uma empresa SaaS, né, você seja, por exemplo, uma loja virtual, enfim, você consegue criar mecanismos para atrair esses clientes novamente, entender quantas vezes ele compra em quanto tempo. Por exemplo, vendo tênis, né? Então, se ele comprou agora, então começar a mapear os gostos dele, entender exatamente em qual momento ele compra, de quanto em quanto tempo ele compra. Então, os dados realmente, eles são muito importantes para prestar um atendimento muito personalizado e estratégico, né? Que é o mais importante aí que a gente precisa conseguir entender para se envolver de verdade com o cliente. E aí os problemas, eles são as nossas soluções. Muitas empresas olham o atendimento como uma área de problema. Realmente, né, a gente tem muito cenário de problema. Mas se a gente olhar para cada problema, entendendo que ele tem solução e que a gente pode, né, construir soluções que façam com que o cliente não volte a ter esse problema, ou que a gente consiga evoluir a nossa empresa, com certeza isso é um papel fundamental que a gente tem aí no dia a dia. Então, é extremamente importante olhar para os problemas e trazer as soluções ali ideal para o cenário do dia a dia, até como forma de crescer a própria empresa, de otimizar o cenário de modo geral. E deixe claro os canais de atendimento, né? Muitas pessoas me perguntam, mas Carol, quais canais eu atendo? Não tem uma resposta para dar para vocês assim, qual é o canal ideal? Vai depender de onde o seu público está, né? Hoje as pessoas, elas querem ter atendimento em vários canais, mas depende muito do seu negócio. Então, acho que vale a pena muito essa análise, entender aonde o seu negócio realmente está inserido e quais canais essas pessoas consomem. Então, isso é fundamental para que você consiga alinhar as expectativas com o seu cliente também, para que ele saiba que naquele canal X ou Y, ele vai ser atendido. Então, isso é bem importante também para o dia a dia. E construir relacionamento, né? Construir relacionamento não é basicamente só você falar com o cliente de uma forma mais simpática, não, ele é um todo. O cliente, ele repara na gente o tempo inteiro. Então, assim, todos os passos de uma empresa, né, todos os contatos que ele tem com essa empresa, ele tá observando, né? E para construir um relacionamento, ele precisa confiar. Primeiro passo, né? Confiar realmente na empresa. E para gerar confiança, a gente precisa dar sempre a certeza e sempre o respaldo que o cliente realmente pede para a gente ali esclarecidamente ou não, né? Então vai muito também da interpretação, de fazer uma análise ali naquele atendimento, entender sobre aquele perfil, o que ele está precisando, ter o hábito também de fazer ativo com os clientes, né? De ligar para eles, entender como que ele foi recebido naquela compra, ou mandar um e-mail, enfim, contatos em que você vai gerando ali engajamento, literalmente.
E aí, as análises constantes dos dados, né? É muito importante, né? Hoje a gente está indo para um caminho em que dados é a parte fundamental de uma empresa. Então, hoje, mas eu não tenho uma ferramenta que consiga fazer isso, enfim. Mapeia os seus principais problemas, mapeia as suas principais compras, mapeia indicadores que são importantes para a sua empresa, né? Isso vai fazer com que você tenha uma noção e consiga cada vez mais colocar uma lupa ali naquele direcionamento que você precisa tomar. Isso vai te trazendo ideias, né? Vai te ajudando muito no dia a dia também. Tá? E aí encontre a oportunidade no momento ideal. Então, com jornada, relacionamento, né? Não vai ser aquela questão que você vai chegar incisivamente e você já vai falar para o cliente, compra comigo, né? Ou compra mais esse produto. Isso é invasivo, né? E quanto menos invasivo nós formos, mais naturais, né? Mais consequência de um relacionamento, de uma jornada, mais a gente consegue cativar os clientes. Então, é que nem um namoro, né, gente? Então, assim, a gente não vai já chegar pedindo namoro, né? Tem todo um trabalho ali para que isso aconteça. Então, é bem parecido com o atendimento, é a gente construir esse leque, né, para os clientes, para que ele consiga se sentir ali à vontade, para que você identifique a oportunidade e essa venda seja natural, né? Essa venda, esse lucro, enfim, isso aconteça de uma forma natural mesmo. E aí, como que a gente inicia, né? Então, o pessoal aí que falou que quer tirar isso das ideias do papel, né? Quer tirar porque é algo importante. Às vezes eu ainda estou vendo o atendimento como algo depois da venda, e não, o atendimento ele se envolve e deve se envolver porque ele é completamente consultivo, né? Ele é completamente construtivo também, porque a gente consegue fazer com que as pessoas entendam cada vez mais do nosso negócio e acabem defendendo a gente, né? Os clientes que compram a nossa ideia, né? Os clientes que entendem o quanto eles podem confiar na gente, eles vão falar da gente, né? Hoje a gente tem grandes exemplos aí, como o Nubank, né? Magazine Luiza, em que a experiência, né? Todo o formato de experiência, toda a construção, desde uma compra até uma entrega rápida, né? Todo um ecossistema de situações fazem com que realmente o cliente confie em você e consiga realmente fazer com que o atendimento, ele transforme o seu atendimento como algo cada vez mais que gera negócios. Então, o atendimento, ele gera negócios, ele gera oportunidades, ele gera várias situações que com certeza contribuem com a sua empresa, independente do tamanho dela, tá? E aí, para iniciar, né? Então, defina e apresente seus canais de atendimento. Primeiro ponto, entende a sua persona. Vamos lá, onde minha persona está? Faz sentido eu estar no Twitter, por exemplo, se a minha persona ela é uma persona um pouquinho mais velha, enfim, às vezes não usa Twitter. Então, vale uma pesquisa, uma avaliação para definir os seus canais. E é importantíssimo, vou definir os canais e apresentar os canais de ajuda também. Então, central de ajuda, algo que o cliente vai conseguir encontrar num autoatendimento, que também é super importante nos dias de hoje. As pessoas querem as coisas muito rápido, né? Então, é importantíssimo colocar esses canais também. E otimizar a busca pela informação rápida, né? Que eu estava falando um pouquinho para vocês agora. A informação rápida é basicamente o cliente já conseguir, né? Encontrar, e aí eu não estou falando daqueles bots, né? Que a gente sofre ali para ter uma resposta, né? Eu estou falando exatamente que o cliente consiga pesquisar e trazer informações úteis para ele. Então, FAQ, vídeos, treinamentos, enfim, informações relevantes, redes sociais com as informações que os clientes mais buscam, enfim, informações que fiquem ali na mão do cliente mesmo, que são as mais relevantes, né? E pedir feedback em todos os canais. Feedback constrói, gente. Então, assim, feedback, independente do canal que você atenda, feedback são coisas exatamente importantes para o seu dia a dia, para que você consiga entender exatamente o sentimento do cliente. Existem várias formas de pedir esse feedback, né? Pode ser uma satisfação comum, pode ser um NPS, então, de 0 a 10, o quanto você indica a minha empresa para um amigo ou um familiar, que é uma métrica essencial para a sua empresa, independente do tamanho, para você entender os promotores, os detratores, conseguir trabalhar os neutros e avançar também no dia a dia. Então, é importantíssimo esses 3 critérios. E em seguida, né? A gente fala muito sobre a tecnologia. Não existe uma ferramenta ou uma tecnologia exatamente pronta para a sua empresa, né? Que vai fazer ali exatamente como você trabalha. Mas existem ferramentas que a gente brinca que elas são desplugadas, né? É como se elas tivessem várias tomadinhas em que você consegue plugar ela de acordo com o seu cenário. E ao mesmo tempo, com o passar do tempo, né, no sentido de persona, de momento, você consegue também trazer não só a tecnologia a seu favor, mas entender que ela pode otimizar o seu tempo, o tempo das pessoas da sua equipe, ou otimizar a sua vida ali mesmo com o cliente e proporcionar um relacionamento sem que ele fique robotizado, mas que ele fique automatizado. São coisas diferentes que geram valor, geram experiência para o cliente, né?
mapear os problemas e as soluções. Então, quais são os problemas que eu tenho hoje, né? O que os clientes mais reclamam para mim? A gente tem uma escolha, né? Ou a gente vai escutar esses mesmos problemas semanalmente, diariamente, a gente não vai resolvê-los e vai continuar escutando, ou a gente vai mapear e já trazer soluções para que os problemas sejam outros. Eu brinco que quando a gente passa para problemas maiores ou até mais complexos, quer dizer que a gente está em evolução, né? A gente está conseguindo realmente evoluir, a gente está conseguindo entender o que o cliente está querendo, a gente está trazendo clientes que estão trazendo um cenário um pouquinho diferente para a gente também. Isso é transformação. Então, isso tudo faz parte do atendimento. Olha o quanto de informação rica que um atendimento pode absorver também no dia a dia. E se importe de verdade e mostre isso. Não adianta falar, senhor, o senhor fica à vontade para falar comigo, enfim, obrigada, como posso ajudar, enfim, as palavrinhas mágicas, né? Não é só isso que realmente vai fazer com que o cliente entenda que você se importa. É tom de voz, é posicionamento, é confiança, é consistência. Então, é ele entender que, independente do cenário, do momento em que ele procure a sua empresa, ele tem alguém ali por ele, né? Ele tem pessoas realmente que se importam por ele. E isso realmente é extremamente relevante para o dia a dia, porque o Nubank, né, eu dou um exemplo do Nubank, que é um exemplo muito clássico, né, ele se tornou dessa forma, né, cada vez mais, é claro, tem todo um serviço, um produto eficiente, uma estratégia de negócio robusta, mas existe muito também essa questão do atendimento acolhedor, né, que você realmente entende que vão resolver o seu problema, né? Então, são vários cenários em que a gente vê muita oportunidade no mercado, né? Eu brinco muito com o cenário físico, né? Você vai numa loja, por exemplo, agora a gente tem pandemia, né, mas assim, a gente vai numa loja, por exemplo, a gente está dando uma olhada, se vem um vendedor já querendo, enfim, empurrar um produto na gente, que é um tipo de atendimento também, a gente não vai querer, a gente vai ou vai sair da loja ou vai querer ali de alguma forma afastar o vendedor, né? Então a gente quer ter uma experiência realmente que seja com relacionamento, que a gente perceba que as pessoas estão se importando com a gente de verdade. Então isso muda muito o cenário, né? Isso realmente faz com que as pessoas entendam o quanto elas são ali importantes. E aí, algumas dicas, né? Bem simples também. Então, hoje, no meu cenário, eu trabalho com loja virtual, eu sou uma transportadora, eu trabalho com, enfim, saúde, né? Então, olha o seu cenário e tenta olhar em volta de você quais são os atendimentos que são referências para você, né? Então, quais são os atendimentos que, mesmo que não seja do seu cenário, mas que você vê coisas que você consegue aplicar. Então, por exemplo, um padrão de recorrência ali em tratativas genéricas, então uma central de ajuda equivalente que consiga trazer as informações para as pessoas, um FAQ, vídeos, enfim, então você conseguir olhar esse cenário, ver o que está sendo feito para que você consiga mapear, né? Então você destaca os principais motivos deles estarem na sua lista e você adapta para a sua realidade. Então a ideia é que você consiga sempre fazer essa análise, né? Mesmo que não seja o seu cenário, faça essa análise constantemente e entenda o porquê disso, né? Fique de olho na concorrência, aí olhando para o seu cenário estrategicamente, olha o que seus concorrentes estão fazendo, né? O que está dando certo, o que não está dando, né? Entenda isso é muito importante. Analise atentamente o posicionamento deles e também crie a sua forma de agir, né? Não, obviamente, a gente não vai copiar o concorrente, a gente vai entender, trazer os pontos que são relevantes e adaptar para a nossa realidade. É importante a gente estar sempre antenado. Né? Destaque os pontos dos feedbacks dos seus clientes. Então, olha para o que seus clientes estão falando. Ou seja, mas eu tenho 10 clientes. Não tem problema. Né? Tem um livro que eu até indico, que é do Iron Ross, que é o Hipercrescimento, que ele fala, olha para as pessoas que compram o seu produto ou o seu serviço. Se você tem 10 compradores que sempre compram de você, independente do que você vende ou do seu nicho, né? Conversa com eles. Entende porque você não é bom. Você é essencial para eles. Então, a pessoa deixou de comprar você porque você é bom. Porque bom por bom, ela compra vários lugares, né? Então, essencial. Por que você se torna essencial para aquela pessoa? Então, são esses pontos que são importantes aí realmente entender e ver o que as pessoas realmente estão olhando e o que elas estão falando sobre a sua empresa. Então, a resposta, mais uma vez, está sempre dentro, né? Sempre entendendo a base. Agora, se eu vou começar um negócio, né, é importante olhar cenário, é entender como esse cenário se comporta, o que você quer realmente ser diferenciado no mercado, o que você realmente ali quer trazer que já existe no mercado. Então, assim, todos esses pontos são importantes mapear e você conseguir montar realmente uma planilha, né? Pode ser uma planilha, pode ser qualquer outro lugar, em que você veja visualmente
como você vai levar a sua tratativa com o cliente, como que você vai se diferenciar dessa forma, né? Então, isso é extremamente importante. E aí, um fluxo humanizado é um fluxo de resultados. A gente fala muito de humanização, né? Então, mas vamos humanizar, né? Vamos, enfim. Mas o que é humanizar? Humanizar, gente, nada mais é do que você entender exatamente a dor da pessoa ali, conseguir resolver e fazer com que ela converse com você, não só em momentos de pânico, né, em momentos difíceis. Ela também ter um relacionamento ali para indicar você, para que ela consiga realmente entender que funciona, né? Então, todas essas dicas de confiança, enfim, de relacionamento, elas são unificadas, elas geram humanização, elas geram um contato próximo e não frio. E assim, pandemia, né? Como que as empresas, a maioria das empresas conseguiram adequar o atendimento para o momento que nós estamos vivendo, né? Muitas empresas, elas não estavam preparadas para esse atendimento online, né? Faziam, mas tinham um fluxo presencial também, ou de uma outra forma, né? Telefone, teve muita empresa que não conseguiu levar o telefone para online. Então, vários critérios. Então, até a sua escrita, né? A forma que você realmente lida com o cliente, a forma que ele lê, né? Tem que representar o seu posicionamento de marca. Né? Tem que posicionar toda essa forma de que você realmente traz ali para o cliente. Então, fica bem estratégico mesmo, tá? Ale, caiu? Ah, desculpa. Achei que tinha caído aqui. Pareceu conectando. Gente, desculpa, aqui uma falha técnica. Enfim, então realmente você ter esse fluxo aí para gerar resultados na sua empresa, tá? E aí, o mapeamento, né? Por que o mapeamento ele é extremamente importante, né? O mapeamento, você tem que entender o fluxo. Claro que depois eu vou mostrar para vocês certinho como fazer, né? Mas o mapeamento, ele traz para você visão. Então, basicamente, é o seguinte, como que você vai organizar o seu fluxo, como que você vai determinar isso caso você tenha uma equipe ou caso não tenha, né? Como que você vai deixar isso definido para que o seu cliente consiga realmente ali, conseguir falar com você de uma forma que fique estratégico para você e facilite para ele também, gere uma experiência e consiga trazer realmente ali as pessoas para conseguirem ter um bom relacionamento com a sua empresa, né? E gerar negócios também. E aí, quando a gente fala de dicas de fluxo, né? A gente fala muito sobre construção, né? Então, aqui, para construir um fluxo, a gente precisa, primeiro ponto, definir os motivos das solicitações e saber fazer pergunta. Eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje, né? Não é perguntar exatamente o que a gente acha, o que a gente pensa, é entender quais perguntas fazem com que a gente realmente consiga mapear isso de uma forma estratégica. Então, por exemplo, o cliente vai entrar em contato comigo. Quais perguntas que eu posso fazer para ele, quais solicitações ele pode me fazer e o que eu vou devolver ali perguntando para ele, né, nessa situação de modo geral. Então, como que eu vou conseguir entender exatamente o que ele precisa de mim para perguntar de uma forma assertiva? A ideia é construir o fluxo, ele chega triado para o atendente ele não pode ficar ali naquele monte de interação e nem passando de uma pessoa para outra. É importante que ele absorva aquilo, né? Então, por isso vem muita parte da tecnologia, já trazer isso de uma forma triada para que o atendente absorva e consiga o máximo possível chegar perto da solução, né? Isso é muito importante. Se ele não chegar perto da solução naquele momento, alinha o porquê, alinha a expectativa. Comunicação, gente, é fundamental. Então, assim, se a gente não colocar uma comunicação assertiva ali, né, que a gente alinhe todas as expectativas com as pessoas, realmente a gente não vai conseguir trazer o cliente ali de volta. Então, as perguntas, a atenção em cada detalhe, né, a resolução, então tudo isso realmente são coisas muito importantes. Automatizar a frequência. Então, se é frequente, eu automatizo. Então, exemplo, o cliente sempre pergunta a mesma coisa para mim. Tá, se é a mesma coisa, eu tenho sempre a mesma resposta, será que eu já não consigo melhorar esse fluxo? Ou seja, ele responde, ele pergunta, automaticamente já vai uma resposta para ele? Então, assim, tudo que gera dor constante, né, que você tem sempre a mesma coisa, né, que você se sente um pouquinho robô ali, que você fica lá copiando e colando, dando as mesmas respostas, enfim, automatiza. Se você não quer automatizar, por exemplo, porque às vezes tem um receio disso, um outro ponto é fundamental. Crie conteúdo. Né? Conteúdo hoje é sensacional, assim, vocês conseguem fazer muita coisa com conteúdo para realmente fazer com que o autoatendimento seja fundamental para aquela operação, para aquelas pessoas, né? Deixe SLAs bem definidos. O que são SLAs? Metas de atendimento. Metas de atendimento, elas podem ser definidas tanto com uma meta inicial, então a primeira interação que o cliente faz comigo, né, a primeira pergunta, e aí pode ser por quais canais? E-mail, chat, enfim, WhatsApp, enfim,
todos esses pontos aí, o próprio painel de central de ajuda, enfim. Então, ele pode fazer várias perguntas para mim ali e eu defino por situação, por tag, por tipo de cliente, por tipo de produto, enfim. Eu crio um cenário com SLA em que eu vou determinar metas para a primeira interação e que eu vou determinar metas para o encerramento também, né? Geralmente as empresas elas usam tempo corrido, porque é sempre o tempo do cliente, né? Então, o tempo que o cliente está esperando, né? E geralmente também, isso é geralmente, né? Não é uma regra, mas assim, as empresas acabam usando o SLA de primeira interação, porque dependendo do tipo de problema, é muito difícil colocar lá uma métrica em que você consiga ter certeza que você ali vai finalizar aquele atendimento em X tempo, né? Mas assim, alinhe sempre a expectativa. Então, SLA tem que ser cumprido. O cliente ele não pode ver que você realmente está ali com aquele atendimento que você prometeu em X tempo e não cumpriu para ele sem ter falado com ele antes. E é antes, né, gente? Não é em cima da hora, né? Então, é realmente trabalhar dessa forma bem estratégica. Feedbacks ativados, né? Então a gente vai ativar no fluxo também o feedback. Agendar compromissos importantes. Outra coisa, né? Você está falando com o cliente, você precisa retornar para ele daqui, sei lá, X tempo, né? Daqui 2 dias. Então, agenda esse compromisso, né? Para você não se perder. Coloca na sua agenda, deixa isso certinho, vincula isso com o seu atendimento e deixa estratégico para que o cliente consiga realmente entender que você vai retornar para ele. É uma garantia para você e para ele. Eu sempre falo isso, né? Dê a garantia para o cliente, tem a sua também. É importantíssimo esse fluxo. Organizar as tags para gerar experiência, então, importantíssimo. Tag. Tag, na verdade, é uma forma de você mapear, né? Na hora que você está fazendo atendimento, às vezes não tem aquilo mapeado ali no fluxo, para você não perder, você vai colocando, ou você quer nichar isso, quer ver por segmento, quer ver isso de alguma forma estratégica, tag. Então, depois você consegue puxar todas essas tags e fazer uma ação em cima delas. Então, exemplo, né? Eu vou, por exemplo, sei lá, lançar um produto. Né? Vou lançar um produto ou vou lançar um nicho na minha loja, enfim, vou criar alguma coisa específica que eu não tinha. Mapeia, né? Quem são os clientes, quem são os leads ali, que são possíveis compradores para aquele produto, né? Para aquele novo serviço. E aí você já tem uma lista ali para prospectar. Então você consegue no atendimento já ter se envolvido com o cliente a ponto que a compra vai ser natural. A gente consegue construir escopos para que ela seja natural, né? E aí, também deixar respostas pré-estabelecidas. Então, aqui é diferente da automação. Aqui, ela agiliza para você. Então, às vezes, você tem que construir uma coisa ou outra ali dentro da resposta, consegue personalizar um pouquinho mais, vai deixar um pouquinho mais com a cara do cliente ou algum dado que você tem a respeito. É importante você já deixar isso pré-cadastrado para facilitar na hora do atendimento também. E validar com os dados, né, gente? Então, tudo é em cima de dados. Nunca, eu sempre brinco, né? Que a gente nunca fala aqui em cima do que a gente acha. É em cima do que sempre o cliente acha. É sempre tudo feito para o cliente, né? E isso faz com que o nosso custo para trazer um novo cliente diminua. Porque a gente consegue entender tanto da experiência do cliente, tanto da estratégia, que trazer mais clientes, além de ser natural, é mais barato. Porque você não vai precisar fazer toda uma estratégia ali, não que não precisa, né? Mas a sua ênfase não vai ser tão forte ali na busca, na captura de lead, se você conseguir criar essa cultura ali de recorrência, né? Então, acho que isso é bem importante aí para o dia a dia. E aí, por que usar uma ferramenta pode te ajudar? Gente, hoje, assim, atualmente, nós temos muita ferramenta no mercado, muitas ferramentas, né? E são ferramentas, a gente tem ferramentas gratuitas, ferramentas que vão ajudar. Então, você pode sair do Excel, né? Você pode sair da planilha, você pode sair de coisas que realmente hoje te atrapalham ou te tomam tempo. E ir para uma ferramenta que ali te ajude. A ferramenta, ela vai te ajudar de várias formas. Ela vai te ajudar ali, centralizando essa informação. Então, em vez de você ficar ali com várias abas abertas, né? Você vai conseguir ter essa informação centralizada, saber de qual canal veio, entender por quê, enfim, entender onde eles mais usam, né? Outro ponto que é super importante também, além dessa informação, você consegue ter registros. Então, agora pensando principalmente em LGPD, né, que a gente, todo mundo vai passar por isso, né, a garantia, né, é armazenamento de dados, é regras, enfim, que seja uma segurança para o cliente e também para a empresa. Então, a ferramenta, ela registra tudo isso, ela traz tudo isso de uma forma estratégica e ela consegue trazer insights de uma forma pronta, né, que te ajude ali a otimizar o seu dia a dia, a pensar em estratégias, a trazer coisas para não parar, para não
seguir o atendimento sempre da mesma forma ou toda a escala da empresa da mesma forma, né? Então, conseguir trazer uma metamorfose, insights ali que consigam ajudar a sua empresa de uma forma muito fácil, né? Então, assim, você tem todos os motivos para ter uma ferramenta, né? Então, centralizar o atendimento, registrar o histórico, otimizar seu tempo, tomar decisões com dados, saber o que seu cliente está pensando sobre a sua empresa, né? O sentimento desse cliente com a sua empresa também, que é muito importante no dia a dia, né? Alinhar prazos e expectativas, então isso tudo fica centralizado, tudo fica documentado, que também é bem importante, e gerar relacionamento. Porque quem tem informação, consegue dar informação, né? Então isso é muito importante. Se você tem informação, você consegue dar informação. E você consegue ser assertivo na sua informação. E você consegue ser estratégico na sua informação. Então tudo isso vai trazendo ali uma experiência que ajuda as pessoas, ajuda a sua empresa e com certeza vai gerar um valor marcante ali para aquelas pessoas que estão passando por você, por mais simples que seja aquela solicitação dela. Né? Então, isso também é bem importante. E os resultados? Aí, falando de resultado, né? Se você for um SaaS, com certeza você fideliza seu cliente, né? Você consegue ali fidelizar o seu cliente, ele vai ficar com você. Se você for uma empresa que vende produtos, enfim, serviços que são pagamentos ali, depois o cliente volta a comprar daqui a um tempo, com certeza ele vai lembrar de você e vai voltar a comprar com você, vai indicar você, né? E também tem a questão de fazer campanhas realmente para trazer os clientes nesse formato já. Então, são vários resultados que a gente consegue fazer, né? Não só com quem está dentro, quem está fora, e também trazer ali campanhas estratégicas para otimizar esse cenário como um todo. Então, o resultado principal, gente, é a experiência e a entrega de valor. O resultado financeiro acaba sendo a consequência, né? Porque a gente consegue fazer isso de uma forma tão estratégica que vira consequência o resultado financeiro. É claro que é uma construção. E é uma construção feita todos os dias, olhando todo esse cenário todos os dias. Então, é sempre uma transformação que leva para essa forma, né? E aí, a gente vai fazer um tour 360 agora. Eu vou abrir uma ferramenta para vocês aqui, que é o Desk, né? E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como funciona, né? Como montar um fluxo numa ferramenta, enfim, como que a gente consegue fazer isso de uma forma estratégica também, tá? Eu só vou fechar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui é o Desk, né? Então, só para contextualizar, o Desk é a ferramenta de gestão de atendimento da LocalWeb. Depois eu vou falar algumas coisas para vocês também. Mas o que a gente faz, né, com o cliente? Basicamente, a gente vai olhar para o cliente e saber quais canais ele quer centralizar. Então, hoje, né, nós temos aqui o formulário de contato. Então, no formulário de contato, o que você pode fazer? Você consegue criar, eu vou fazer uma campanha, né? Vamos supor que a gente tem bastante pessoas de comunicação aqui. Então, eu vou fazer uma campanha no Google, no Facebook, enfim, para capturar lead. Né? Você pode já colocar o nosso formulário nessa campanha para trazer essa informação para dentro do Desk e trabalhar um canal de vendas aqui dentro, para ficar tudo organizado. Uma das maiores dores das empresas é ter várias ferramentas, porque eu tenho uma ferramenta para venda, uma ferramenta para outra coisa, então, enfim, são ferramentas diferentes. Então, quanto mais você conseguir otimizar isso, né, quanto mais você centralizar todos esses canais, melhor fica para você conseguir trabalhar independente do seu tamanho. Então, aqui nos formulários, você consegue trazer os formulários de vendas. Então, o formulário de venda, você consegue construir ele. Eu vou até abrir um pouquinho aqui só para vocês verem. Você consegue construir ele da forma que você quiser, né? Então, você vem aqui no formulário, né? Você consegue colocar aqui o nome do formulário, enfim, incluir os cadastros, você consegue ir colocando tag, enfim. E aqui ele vai ter um modelo de formulário. Vou pegar um mais completo aqui, só para mostrar para vocês. Para vocês verem o tanto. Então, quando o cliente ele vai falar com você, ele já consegue te mostrar várias coisas. Então, por exemplo, o cliente vem falar comigo. Ele quer, por exemplo, acessar a conta dele. Vai abrir uma triagem para ele em relação àquilo. Então, você consegue ir triando e construindo bem um workflow mesmo, né? Uma triagem naquele atendimento, para que ele chegue mais otimizado, para que o cliente já tenha respondido ali. Mas não pode ser igual a URA, né? Você liga lá no banco, eles pedem seu CPF, aí você fala com o atendente, ele pede seu CPF. Aí não precisa, né? Então, aqui você já pede todas as informações e na hora do atendimento, você consegue agilizar muito essa experiência. Então, fica algo muito mais agradável e muito mais fácil ali, independente da jornada em que ele está entrando para falar com você, tá? Então, a gente tem muito essa questão também. Outra coisa que nós temos, né, além dos formulários, redirecionamento de e-mail. Em vez de você ficar lá na sua caixa do Gmail, Hotmail, independente de qual seja ela, gerenciando todos aqueles canais, às vezes até com um pouco de dúvida, né? Se você respondeu ou não aquele cliente, enfim. Então, aqui a gente traz todos os e-mails, você consegue distribuir ele na organização aqui do fluxo, que eu já vou mostrar para vocês também.
No chat também você consegue trazer, hoje a gente tem uma integração com o maior player de chat do Brasil, que é a GivoChat. Então, ela está conectada com o Desk, então todo atendimento de chat, ele se transforma ali num ticket para você dar uma tratativa se for necessário, e você consegue otimizar esse canal também em conjunto com os tickets, né, que a gente chama, que são os chamados, as solicitações dos clientes. Nós fornecemos um painel do cliente, então o seu cliente, ele ganha. Então, vamos supor, a minha empresa, eu trabalho, sei lá, no Nubank, vai, exemplo. Então, eu trabalho lá no Nubank, o Nubank vai ter um painel de atendimento para que eu consiga acompanhar todos os atendimentos que eu já abri, todos os atendimentos que eu faço, enfim, acompanhar toda essa minha jornada ali de relacionamento com o Nubank também. Então, o seu cliente, ele ganha um painel. E o WhatsApp é novidade, né? A gente está em versão beta do WhatsApp. Essa semana a gente acabou de inaugurar, na verdade. Então, o WhatsApp funciona da seguinte forma: o cliente, ele vai, te manda mensagem, cai aqui na ferramenta, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vocês conseguem levar esse canal de WhatsApp para ticket, também para centralizar o seu histórico e falar com o cliente ali. Então, o WhatsApp hoje é um dos principais canais, né, que existem. Todas as empresas, acredito eu, que acabam tendo em algum momento um contato com o cliente pelo WhatsApp. Então, a gente também trouxe aí, e dando um spoiler para vocês, a gente também está agora caminhando para integrar o restante das redes sociais também, tá? Aí vamos falar de equipe, né? Equipe, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os colaboradores. Então, eu sou sozinho, Carol, e não tenho uma equipe. Não tem problema. Você vai lá, colocar seu acesso, deixar tudo certinho para que você consiga usar a ferramenta. Se for você e mais alguém, ou você e mais uma equipe, você vai determinar grupos de colaboradores. Então, exemplo, eu tenho um grupo que é o atendimento, né? No atendimento, eu tenho lá a Carol, né, a Vitória e X pessoas que atendem. Então, tá bom. Então, coloquei essas pessoas lá no atendimento. Só que dentro do atendimento, eu tenho situações que podem acontecer. Eu posso amarrar essas situações com gatilhos, que eu já vou mostrar um pouquinho, ou eu posso amarrar ela com departamento. Então, por exemplo, eu amarro aquela situação, né, aquela situação, aquela solicitação do cliente do atendimento com alguma triagem que eu vou fazer. Eu vou abrir canal. Então, por exemplo, no atendimento eu tenho trocas, vamos supor que eu vendo tênis. Trocas, eu tenho sugestões, eu tenho reclamações, eu tenho vários tipos de departamentos, né? Então, eu consigo colocar aquele grupo de pessoas podem atender qualquer um desses departamentos. Então, você consegue triar de uma forma bem estratégica seu atendimento. Então, os grupos, eles são os macros, né? Para ajudar você no dia a dia. Quando a gente parte para o fluxo, o que a gente vai fazer? O departamento. Então, o departamento aqui, como eu disse, vocês podem amarrar ele diretamente com o departamento ou criar vários gatilhos para ele. Então, no departamento, então vamos lá. Vamos criar um departamento de troca. O departamento de troca, exemplo, ele pode ter um SLA de um dia, ele pode ter campos personalizados, que é, por exemplo, assim, eu vendo camiseta, o cliente vai lá e pergunta assim para mim, que ele fala para mim que ele quer trocar. Aí eu pergunto para ele, qual é a camiseta que você comprou, né? Qual que é a marca? Exemplo, ele vai e me responde a marca. Qual que é o tamanho da camiseta? Quando foi a data de compra? Número do pedido? Exemplo, tudo isso são campos personalizados. Aqui no nosso campo personalizado, a gente tem várias formas, né? Então, você pode incluir um campo personalizado de texto, número, data, tem condicional também. Então, se o cliente responder isso, eu jogo ele para esse fluxo, né, para esse caminho. Se ele responder aquilo, eu jogo ele para outro caminho. Então, dá para fazer vários pontos aqui também nos campos personalizados. Visualizações. Eu crio como eu vou ver. Então, como eu vou ver o meu atendimento? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Quero ver separado tickets novos, acompanhar atendimento, aguardando clientes. Eu quero dividir comercial, né? Então, eu consigo fazer divisões aqui do jeito que eu quiser para que a minha equipe e para que eu veja também. Tá? Fila de atendimento, a gente tem dois tipos de distribuição. A distribuição por carga, então quem tem menos recebe mais ticket, né? E a sequencial. Então, a gente tem essas formas também. Aqui você configura, né, a avaliação do cliente. Então, falando de feedback lá, levando para o atendimento. Então, o feedback, ele é essencial. Então, com o feedback, a gente consegue fazer muita coisa. Então, inclusive, entender o cenário ali do atendimento. Então, você configura o momento que você envia, o e-mail que você envia para o cliente ali conseguir te responder, né? Falando de produtividade, aqui vem uma das partes que eu mais amo na ferramenta, porque aqui dá para fazer o que vocês quiserem com o cenário de vocês. Então, e gente, estou dando exemplo do Desk, mas existem várias, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, que vocês também podem usar. Mas assim, aqui falando da nossa, a gente olha muito para a produtividade do cliente. Então, aqui, vamos falar de SLA. Então, eu tenho várias formas de abrir um SLA, né? Então, eu posso criar aqui uma meta
em que eu incluo ela por tipo de prioridade no atendimento, né? E também tenho várias condições aqui embaixo. Então, por ticket, por status, por departamento, por grupo, por pessoa, por cliente. Aqui a imaginação, ela pode ser de várias formas, né? E podem existir vários tipos de SLA ao mesmo tempo. E aí no ticket, ele fica contando um reloginho pra gente, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vem o atendimento, né? E aqui ele mostra exatamente como que tá o atendimento naquele momento, né? Então, se ele foi resolvido dentro do tempo, se ele foi fechado dentro do tempo, enfim, você consegue olhar ali o cenário do atendimento mesmo e entender como que foi ali a minha estratégia dentro desse atendimento e tirar relatórios disso depois, né? A gente também tem aqui as macros, né? Macros são respostas prontas com mudança de cenário. Então, eu quero responder o cliente aqui e transferir automaticamente para um atendente. Então, você consegue desenhar dessa forma e mandar para o seu atendente também. Ou eu quero já mandar essa resposta pronta, finalizar o ticket, mandando essa mensagem final. Também dá para construir. Então, ela é muito realmente de acordo com o cenário e como é ideal aí para a empresa. Tá? Gatilhos e automações. Gatilhos e automações é o seguinte, né? Os gatilhos, ele é feito toda vez que um atendimento ele é criado ou atualizado. Então, por exemplo, toda vez que chegar um atendimento que o cliente está dizendo para mim que ele quer trocar, por exemplo, uma peça de roupa, né? Eu vou automaticamente mandar ele ali pro meu gatilho, que diz que eu já vou dar uma resposta para ele, já vou transferir ele para um atendente e vou conseguir ali fazer uma ação com aquele atendimento sem ter a interação humana, né? Sem ter uma interação ali. E você pode criar sequências de gatilhos também para situações. Então, você vai criando o atendimento ali até que você entenda que faça sentido você entrar naquela situação, né? E as automações é basicamente o seguinte, né? Por exemplo, o cliente não me responde tem 3 dias, eu vou estourar meu SLA, vence amanhã no dia 4, né? Então, automaticamente eu crio uma automação em que lembre o cliente que ele tem que me responder e também eu posso mandar um e-mail para mim mesma, lembrando para mim ali que eu preciso realmente falar com esse cliente, que eu preciso tentar falar com ele por telefone, de alguma outra forma também. E o gerenciamento de tags, né? Então, as tags, como eu disse para vocês, aqui, vou até abrir para mostrar, você pode olhar o que os clientes estão solicitando mais. Você pode mapear todo o seu atendimento ali e ele vai mostrar para você o que os clientes estão mais pedindo, ou qual é o erro que está tendo, ou qual é o problema que ele teve, enfim. Vocês conseguem mostrar ali várias coisas para o cliente também. A gente tem as respostas prontas também para o WhatsApp, né? Então, no WhatsApp você cadastra e ali na hora que você está respondendo, você já consegue falar com o cliente. E eu vou mostrar para vocês o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp aqui, essa aqui é uma versão beta nossa, tá? Então, ela não está tão populada ainda. Mas aqui você consegue iniciar conversas, né? Você consegue criar novos números, você consegue, enfim, falar com os clientes aqui. Você pode criar um ticket, né, se for necessário também. Ver as últimas conversas dele com você, o histórico, enfim. Você consegue dar uma analisada geral e ter esse atendimento completamente centralizado. Né? E aí, gente, falando de métrica, a gente tem várias formas de métrica. Então, você consegue ver métrica geral. Então, olha que bacana essa parte aqui que eu gosto muito. Ele dá uma estatística geral para você do atendimento. Ele sempre pega os últimos 7 dias, mas você pode personalizar. Então, estatística geral aqui do atendimento. E aqui ele vai te trazer por canal, tempo médio de primeira resposta, o fluxo, né, o horário de pico que você está tendo ali naquele momento, tickets criados por turno, ali os principais colaboradores, índice de satisfação, quais foram os clientes que mais solicitaram atendimento. Então, tudo isso também fica fácil ali no dia a dia para vocês conseguirem mapear. Quais são os usuários e organizações que mais abrem atendimento, né? As tags mais usadas. Temos também ticket por departamento, então por fluxo. Qual que é a minha solicitação mais feita ali no dia a dia, né? Então, se eu sou, por exemplo, se o meu cenário é um cenário de uma empresa que vende recorrente um produto, né? Então você consegue realmente entender o que está acontecendo. Todos os cenários conseguem, né? Mas aqui você consegue mapear de uma forma bem estratégica. Volume de ticket, né? Para olhar carga. E a gente vem em relatório de produtividade, em que a gente olha o desempenho da equipe. Né? Então, como a minha equipe está desempenhando, né? Qual que está sendo o tempo dos atendimentos também que essas pessoas estão fazendo? Então, primeira interação, tempo útil, tempo corrido, relatório de SLA, estou batendo as minhas metas, não estou, né? Relatório de satisfação, você tem uma visão geral do que os clientes estão falando. Aqui você vê as avaliações, né? Então, você vê aqui quem é o cliente, qual que é o atendimento, enfim, a avaliação que ele fez, se ele deixou comentário, exporta tudo para Excel. Enfim, dá para fazer várias coisas aqui com os dados. Então, a ideia é que com os dados vocês consigam trazer muita coisa
coisa ali também importante para o dia a dia, né? E aí, falando um pouquinho, eu vou pegar só um ticket aqui para mostrar, para vocês olharem rapidinho, ó. Vamos pegar aqui um ticket. E aí, dentro do ticket, o que a gente mostra, né? Aqui é a triagem que foi feita. Então, todo o atendimento que eu triei lá no começo, né? Naquela montagem de fluxo, né? O que eu perguntei para o cliente se ele me pediu essa situação. Então, ali naquela montagem de fluxo, a gente traz toda a informação aqui. Então, o atendente, ele bate o olho, ele entende o que está acontecendo. Mas, eu quero um pouquinho mais de informação do cliente. Eu venho aqui, vejo quem é o cliente, e o histórico, é que nesse caso aqui o cliente tem um histórico só, mas se ele tiver vários históricos, vai aparecer todos os históricos aqui para vocês entenderem o que aconteceu e tudo mais. Aqui, olha, a gente traz exatamente qual é o status daquele atendimento naquele momento para se organizar e ter a ordem de prioridade também, por qual canal ele veio. No caso do formulário, a gente olha todos os tipos de formulário. Então, o nome que você dá no formulário, ele traz para você ali da onde está vindo todo o escopo daquele atendimento, daquela triagem, né? A gente também tem o escopo do ticket. Então, o ticket, ele é uma historinha, né? Então, o cliente, ele vem aqui, ele manda, a gente vai mandando as respostas, ele vai criando uma historinha desse atendimento. Né? Então, eu tenho as respostas internas, então eu quero falar com o meu time, não quero que o cliente veja. Quero criar conversas paralelas dentro desse mesmo ticket, né? A gente consegue. Então, dá para fazer tudo isso. Aqui, a gente tem uma agenda, né? Em que você lembra que eu falei para vocês precisam retornar o cliente daqui 2 dias. Aí, vem aqui, marca um evento e retorna para o cliente. Então, dá para fazer todo esse escopo também ali para retornar o cliente, mandar invite para ele, enfim, deixar tudo certinho para ele. Agrupar, né, se chegar um ticket igual, enfim, então a gente consegue trazer isso. E aqui dentro, né, nesse produto aqui, eu já deixei abertinho, a gente tem a central de ajuda. Então, fora esse produto, aqui é a parte do autoatendimento. Então, aqui é onde eu vou produzir conteúdo, né? Então, para produzir conteúdo, a gente deixa aqui. Então, ele é em formato de artigo, você pode inserir vídeos também, né, para fazer uma triagem com o cliente. Então, você inclui o artigo, escreve aqui. Então, é uma área da sua empresa mesmo, né, para deixar tudo certinho, coloca artigo relacionado. Então, o cliente está vendo, até para venda, né? O cliente está vendo um tênis da Adidas, né, no valor X. Então, eu quero que ele veja o tênis, sei lá, da Nike, enfim, eu quero dar opções para ele. Então, quando ele estiver vendo um artigo sobre isso, por exemplo, você pode colocar já artigos relacionados, então produtos relacionados ali. Então, você pode fazer um escopo de vendas, um escopo de atendimento ali de problemas, né, possíveis problemas que ele pode ter, possíveis situações, enfim, o escopo geral da sua empresa para trazer para ele, né? E se eu sou uma empresa que eu sou um software ou alguma empresa que eu gero conteúdo para trazer pessoas para ensinar sobre algo, né? Eu também consigo fazer uma situação em que o cliente consiga aprender na central de ajuda. A gente atende faculdades aqui também, né? Então, as faculdades, elas acabam indo por um caminho em que elas deixam a área do aluno, né, toda certinha ali, já com o retorno, tudo certinho também, para que o aluno consiga se encontrar. E caso ele não se encontre, ele já abre ali um atendimento que fica bem acessível para ele também. Né? Então, a gente tem aqui as categorias, então vocês vão triando. Então, eu quero uma categoria comercial. Coloco comercial, e aí dentro do comercial, tudo que eu vou ter, né? Mas vai entrar um colaborador novo na minha empresa. E eu quero ter artigos separados só para que esses colaboradores da empresa vejam e não o cliente. A gente também tem essa divisão. Então, você pode fazer uma central de atendimento interna, em que só os colaboradores vão ver aquela informação. Então, o onboarding, né, dos colaboradores, aquela fase inicial deles, pode ser feita ali dentro da própria central, claro, ali com vídeos, enfim, várias informações que podem estar centralizadas. Né? Para configurar, a gente, é super fácil, a gente deixou ali num padrão bem legal para o cliente conseguir sozinho, né? Então, independente se você tem um dev, se você não tem, enfim, a gente já deixou bem certinho para colocar logo, cor. Então, a gente deixa bem mapeadinho aqui num preview. Banners também. Então, tô com uma campanha, quero divulgar, ou sou um software, vou passar por um momento ali de instabilidade no final de semana, mas eu quero avisar os clientes. Também consegue colocar. Então, a gente tem 3 tipos de banners, né? Então, vocês conseguem ali centralizar todos esses pontos também. E aqui configurações gerais. Aí para mostrar a base, esse aqui está no layout do desk, né? Mas para mostrar para vocês mesmo. Então a gente tem aqui, vai vir a logo da empresa, a identidade da empresa como um todo. O cliente consegue ver aqui as categorias que vocês colocaram e consegue entrar nos artigos. Aí tem uma busca aqui também, tem as buscas em destaques que é você que seleciona, né? E aqui você consegue também ter esses passos aqui de ajuda para começar, enfim, mapear para ele ali os principais pontos que ele pode falar com você.
né? Então, tem vários pontos aqui que você consegue falar com o cliente num autoatendimento. Se ele não encontrou o que ele deseja, ele acessa o chamado dele. Então, aqui ele já cai num login, em que ele entra, se loga no painel e consegue ali continuar o atendimento. Tá? Então, só para mostrar para vocês assim, o que uma ferramenta ela pode gerenciar. Ela pode gerenciar, não é só o atendimento, né? Ela gerencia todo o contato com o cliente. Por isso que as áreas como um todo, elas precisam participar, elas precisam estar aqui dentro, né? Elas precisam participar desse contato, desse movimento, para conseguir trazer soluções palpáveis e ideias novas também, né? E aí, falando um pouquinho do Desk, né? Então, a gente é uma ferramenta de gestão de atendimento completa da Local Web. Nós somos pagos em reais, né? Então, é uma ferramenta que você paga em real. A maioria dos nossos concorrentes, eles são pagos em dólares. A gente tem uma implantação assistida, que é destrinchar realmente a operação e ajudar ali nos detalhes a partir de 10 usuários também. Mas antes disso, a gente tem o suporte telefônico. Todo mundo fica à vontade para falar com a gente também. É uma ferramenta fácil de usar, principalmente fácil de se adaptar ao cenário, né? Ela centraliza todas as demandas da empresa e ela tem uma central de ajuda também integrada. Então, você trabalha o atendimento e o autoatendimento. Então, a experiência realmente ali completa para que as pessoas consigam realmente ter esse atendimento ali todo mapeado e centralizado. E agora também a gente tem a disponibilidade aqui, né, por 15 dias para vocês também, para vocês testarem e trazerem o cenário de vocês. E eu me coloco à disposição mesmo para vocês me procurarem, qualquer dúvida, enfim, qualquer coisa que vocês tenham também nesse período de teste grátis, para que a gente possa auxiliar vocês, tá? E é isso, né? Pronto para gerar experiência no momento certo para o cliente, né? Entendendo exatamente como ele precisa de você, né? Em que momento ele precisa de você. Então, é isso que a gente gera aqui, é experiência, né? Olhar para o cliente com um olhar de que em qualquer momento ele pode comprar de mim, ele pode denegrir a minha imagem, ele pode, enfim, é uma estratégia para realmente mostrar para o cliente que ele pode confiar na sua empresa, para que ele possa continuar com você também, confiar no sentido de gerar uma experiência em que ele queira levar isso para frente, queira falar de você também, né? E é isso, gente. Dúvidas? Carol Tô fez uma acompanhando o verdadeira chat aqui. imersão com a gente aqui. Sim, foi hard aqui o negócio. Eu separei as dúvidas do pessoal e aí só corrigindo uma informação, o teste é por 2 meses, tá, gente? Eu mandei o link ali para vocês no chat. A Carol Aham. para a gente conhecer a ferramenta por 2 meses. E agora, após essa imersão, para a gente conhecer todas as possibilidades que existem hoje de atendimento, quando a gente fala de interação com o cliente na internet, a gente vai responder agora as dúvidas que chegaram. Lembrando que esse material vai ficar disponível depois. E eu também vou mandar um link para vocês acessarem a apresentação, acessarem a gravação e também acessarem os conteúdos que a Carol e a equipe do Desk produzem sobre atendimento, tá? Então, se vocês acharam que esse papo aqui foi rápido, tem muito conteúdo depois para vocês, tá? E eu já vou começar a lançar aqui, Carol, algumas perguntas em relação à integração. A gente recebeu uma pergunta questionando sobre onde eu posso integrar o Desk, né? Então, eu tenho uma loja, eu tenho um site. Como que funciona isso? Tá. Bom, hoje a gente tem a integração com a Tray, né, que é a ferramenta do grupo Local Web também, né? Vocês tiveram ontem um evento, eu não sei se foi todo mundo que participou aqui ou não, mas a gente tem integração com a Tray hoje, que a gente consegue trazer os pedidos, né? A gente traz, então, o cliente comprou comigo lá, eu trago o histórico de pedido dele, né? Eu consigo trabalhar ele também ali, entendendo o perfil dele. Ele integra o formulário automaticamente e, ao mesmo tempo, ele traz a base de contatos, né? Da Tray a gente tem essa integração. Mas, até por uma questão de demanda, né, a gente disponibilizou todas as APIs da ferramenta. Então, hoje, a gente tem todas as APIs disponibilizadas para que as empresas possam plugar com qualquer sistema que também tem API. Então, a gente tem casos que os clientes usam, por exemplo, um CRM, usam algum banco de dados que queira integrar. Então, a gente tem tudo ali disponibilizado para que vocês consigam integrar. E a gente também dá todo um auxílio aí para vocês em qualquer dúvida que vocês tenham também. Tá? Só para falar do blog, aproveitando rapidinho o espaço, o blog, gente, chama Melhor Atendimento. É o nosso blog, a gente produz conteúdo lá falando de atendimento, de experiência do cliente, enfim. Fiquem super à vontade também para consultar, para, enfim, trazer várias coisas para nós. Vi, mais dúvidas? Sim, temos sim. Vamos lá. Do Matheus. Ele perguntou sobre a questão de formulário. Se nos formulários que você mostrou, na parte de criação, a gente consegue
criar eles, inclusive num formato de política de privacidade, né? Com relação a dados, etc. Você quer falar um pouquinho sobre isso com a gente? Consigo falar assim. Sobre o formulário, agora também a gente tem a gente tem vários tipos de formulários, né? Então, por exemplo, tem clientes que solicitam para a gente o layout diferente do formulário. A partir de agora a gente vai ter isso também. E sobre a questão de privacidade, a gente está bem elencado com a lei de proteção de dados. Então, assim, tudo isso a gente consegue fazer de uma forma que fique seguro para o cliente e fique ali também certinho para que ele possa usar. Legal, Carol. Tem mais uma pergunta aqui também do Matheus. Ele perguntou sobre a questão de NPS. Uhum. Quanto tempo é saudável, né, que a gente comece a olhar para esse indicador? A pergunta dele foi: vocês indicam que o NPS seja feito de forma diária, ou seja, amarrar na plataforma a cada X acessos, ou enviar uma pesquisa para o usuário? Tá. O NPS, ele mede muito o sentimento, né? Então, é o sentimento que o cliente está com você. Existem, assim, depende muito do negócio que você tem agora, Matheus, assim, para entender o momento. Geralmente, os NPS, eles são disparados a cada 3 meses para medir o trimestre, tá? Então, ele vai muito na metodologia do OKR, né? Basicamente, que é a metodologia do Google. Então, a cada 3 meses, você mede o OKR para entender aquele sentimento daquelas pessoas naquele período. Mas, por exemplo, você vê o indicador mensal. Então, mesmo que você envie a cada 3 meses para o mesmo cliente, né, porque ele não pode receber isso sempre, você consegue acompanhar seu indicador mensalmente. A gente coloca uma régua aqui, que é assim, se você chega a 100 opiniões durante um mês, você mede ele mensal. Tá? Então, você dispara a cada 3 meses para o mesmo cliente, mas você mede ele mensal. Se você não chega a 100 opiniões, você mede ele trimestral. Por quê? Com 100 opiniões, você pode, ou próximo de 100, você pode consolidar aquela opinião do cliente sobre a sua empresa, né? E ele não é igual a satisfação, que você dispara todo o atendimento e tudo mais. Você vai disparar o NPS de acordo realmente com um montante ali, com aquele cenário, para que ele avalie todo o cenário, não só o atendimento. Ele vai analisar toda a experiência que ele teve com a sua plataforma, com o seu produto, com tudo que você ali tiver disponibilizado de contato para ele. Então, minha dica é que você olhe esse NPS mensal, caso você tenha 100 opiniões. Se não tiver, não tem problema nenhum. Aí tem os níveis do NPS, né? De 0 a 30, geralmente a régua diz que nós estamos em fase de amadurecimento. Então, o produto ou o serviço, ele está em fase de amadurecimento. Então, ele não precisa necessariamente, não quer dizer que ele está ruim, quer dizer que ele está sendo construído. Né? Acima de 30, né, de 30 a 50, né, a régua já mostra uma maturidade em produto. Acima de 50 a 70, ele já leva um nível ali que você já está entrando num caminho de excelência de NPS. E acima de 70, você já está num nível de excelência. Então, você vai mapeando isso. Aí é muito legal olhar o tempo que você tem de produto, o tempo que você tem de medição de NPS, para conseguir realmente entender todo esse cenário. Show, Carol. E acabou de chegar uma pergunta aqui da Fabiana falando Uhum. sobre o seguinte: como funciona o direcionamento de chamados aos técnicos? Sei que você mostrou um passo a passo ali que a gente pode mostrar e pode mandar os chamados para departamentos. Você quer passar algum reforço nisso? Vou falar assim. Bom, sobre esse direcionamento, primeiro, assim, é importante entender o que a empresa vai fazer, né? Se ela vai direcionar ou se vai ficar o atendente ali como ponto focal. E aí, esse ponto focal direciona para as áreas para que depois seja devolvido para ele e ele responde para o cliente. Então, é importante entender se você quer esse cenário ou se você quer o cenário em que, basicamente, você vai transferir para a área responsável. Dá para fazer os dois. Primeiro, se for o primeiro cenário, né, que você fica como ponto focal, vai chegar aquele atendimento e você pode fazer ele de duas formas. Primeiro, você pode criar um gatilho ali que já envie para o responsável ali, você consiga falar com ele, né, criar um novo ticket, ou você pode trabalhar o subticket, que são conversas paralelas. Então, eu vou acionar pessoas, mas eu fico responsável de responder o cliente. Então, isso para várias áreas. Então, você consegue mapear isso. E uma outra opção é já ir direto para eles. Então, chega, a ferramenta automaticamente, ela vai reconhecer que é aquela situação e ela vai passar diretamente para aquele cenário, né? Se o fluxo estiver certinho lá das áreas de quem cuida do quê e tudo mais. Tá? Então, dá para fazer das duas formas. E Carol, agora eu queria até levantar um papo com você, que você falou sobre a sua apresentação, em relação, hoje em dia, quando a gente fala de estratégia de atendimento, né? A Uhum. gente pensa, nossa, o atendimento hoje aos clientes está no online e está no offline também, né?
Queria até que você passasse alguns insights também em relação a esse assunto e até trazendo o pessoal que está acompanhando a gente com a semana. Muitos têm loja virtual, tem um pequeno negócio, está começando agora. E como que eles podem construir, né, essa estratégia hoje de atendimento, né, para quem está começando, para quem muitas vezes não tem uma equipe, mas está sozinho? O que você Uhum. gostaria de passar aí para a gente de insights? Tá, é assim, a primeira coisa que tem que alinhar é como você vai falar com o cliente em todos os canais, né? Então, assim, entender para quais canais você vai e, ao mesmo tempo, se você vai fazer um atendimento presencial, é importantíssimo que você seja a mesma pessoa no presencial, né? A mesma imagem de pessoa ali no presencial e no online. Então, eu acredito que a principal dica, na minha opinião, é a questão da consistência, ele conseguir olhar para a empresa e identificar esses pontos aí, independente de qual canal ele esteja. Então, nem se for para começar um pouquinho, né? Definir um canal, começar aos pouquinhos, não tem problema. Mas ele não pode sentir essa diferença, né? Ele tem que sentir que realmente o que foi estabelecido, né, o que foi passado para ele, que existe de canal da empresa, tem que ter uma consistência. Então, acho que são os principais pontos que eu vejo ali de consistência e experiência. E análise de dados, né? Mesmo que eu ainda não tenha uma ferramenta, enfim, não tenha isso organizado, se você está na planilha, né, a gente tem aqui 2 meses grátis, né, mas também tem a ferramenta, a gente disponibiliza um plano grátis para vocês lá. Então, organiza isso para você conseguir trazer para o cliente, mesmo que sejam 5 atendimentos por dia, 10, não tem problema, para que ele consiga entender ali como que você está tratando ele, como está sendo essa tratativa e principalmente como que está sendo resolvido o problema dele, essa clareza, né, esse alinhamento de expectativa. Então, acho que se alinhar a expectativa e você conseguir ter uma consistência com o seu cliente, assim, não tem mais o que fazer no sentido, assim, dele não se encantar por você, porque ele vai conseguir entender que é sério, que se importam com ele. Eu acho que é a sensação que a gente tem que causar, que a gente se importa de verdade, né? E não só na teoria, né? É a prática que conta muito. Sim, verdade, Carol. E até levantando a bola do que você falou, hoje em dia, essa questão de conteúdo, né? A gente também falou muito sobre esse tema. A questão de conteúdo, a questão de redes sociais, toda a questão de interação, né? A partir da nossa presença digital, ela funciona como um funil, né? Então tem ali as primeiras impressões que a gente tem, as primeiras interações que a gente tem com o cliente. E hoje, quando a gente usa tudo de forma integrada, desde um e-mail, desde um chat, desde as redes sociais, a gente consegue, além disso, ainda fidelizar o nosso cliente e também trabalhar ali um funil de vendas, né? Então, fazer de um lead um cliente e vice-versa, né? Você falou muito sobre Exatamente. essa questão dos conteúdos, e aí surgiu mais uma dúvida falando sobre a integração com as redes sociais. Hoje o Desk ele consegue ser integrado com quais? Hoje a gente integra de rede social, a gente integra só o WhatsApp por enquanto, mas a gente está caminhando para trazer o Instagram e o Facebook também. Então agora no segundo semestre a gente vai ter aí essa novidade aí de plataforma. Além disso, a gente também já está em estudo para integrar com o PABX. Né? Então a gente quer realmente deixar isso 360 para o cliente não precisar ir em lugar nenhum. Ele já fazer tudo aqui dentro, né? Para o nosso cliente, no caso, para a empresa. Então a ideia é essa. Só complementando essa questão que você falou, né? Sobre as redes sociais e tudo mais, hoje existe uma demanda muito grande sobre essa questão de lead, né? Então, hoje a gente já consegue resolver essa parte de lead no formulário. Então, que você coloca lá na divulgação para fazer mídia paga, enfim, orgânica também, a gente já pode associar com o nosso formulário e trazer para cá. Então, dá para fazer dessa forma também, né? Então, até só lembrando, né, essa questão que a gente fala de tratar, eu tenho empresas que, como tem um perfil muito grande aqui de loja virtual e tudo mais, tem empresas que elas acabam centralizando todo o escopo. Então, o ideal é que você consiga trazer essa operação como um todo, porque você vê a informação de como foi a venda. E como foi a venda é muito importante também para você entender sobre como você vai continuar com aquele cliente naquele momento, enfim, como que você consegue tratar ele ali naquele ecossistema que ele já viveu antes de chegar o atendimento para você. E principalmente, se você é pequenininho, né, você que provavelmente vai participar de todos os processos. E aí, em todos os processos, é importante que você tenha um histórico e um registro muito bem organizado. Legal. Inclusive, tem uma pergunta também, deixa eu pegar aqui, Estou tentando ler aqui, mas tem o coisa pra Matheus. caramba. Ele está falando sobre o LinkedIn, aí de forma geral, né? Não só focando isso na questão da integração. Acho que o LinkedIn é uma rede social que cresceu muito, principalmente quando a gente olha para alcance, né? Então tem aí
B2B, B2C, hoje em dia não é só uma ferramenta que você trabalha a sua marca pessoal, né? Mas também a Exato. empresa. E aí ele pediu para a gente passar algumas dicas para ele sobre o LinkedIn. O que você acha, Carol? Você que é uma... a Carol, gente, vou compartilhar depois o perfil dela no LinkedIn com vocês, que é fantástico e tem vários insights para atendimento também. Fala um pouquinho para a gente e para o Matheus sobre essa rede social. Tá. Bom, o LinkedIn é muito o que você disse mesmo, né? A gente não usa ele só para procurar trabalho ou para se posicionar, enfim. O LinkedIn ele está sendo feito muito como ferramenta de busca. Então, por exemplo, sobre a persona, né? Trazendo para o cenário de atendimento. Se eu ainda não conheço sobre a minha persona, o LinkedIn é um canal assim valiosíssimo para olhar empresas, para olhar realmente pessoas, para entender sobre cenário. Então, assim, ele traz uma visão estratégica muito eficiente. Então, eu uso ele hoje de forma estratégica até para publicar coisas do próprio desk, né? Para a gente conseguir entender a persona, como ela conversa, enfim. Ali é um posicionamento um pouquinho mais formal também, né? Então, acho que todo esse contexto de LinkedIn é importante e principalmente quando eu vou analisar concorrência, né? Então, como que é o perfil das pessoas que trabalham lá, enfim, o que eles estão fazendo. Então, é uma rede que ela traz uma questão bem mais formal. Existe venda pelo LinkedIn, né? Bastante, inclusive, só que a gente tem um problema hoje no LinkedIn que ele, comparado a Facebook e Instagram, ele é muito caro. Então, as empresas acabam não fazendo tanto anúncios lá, né? Até agora a gente está num escopo de trabalho aqui de brand no desk, e a gente, assim, o LinkedIn é algo que a gente vai trabalhar organicamente, porque ele entrega para um público mais nichado, mas ao mesmo tempo, ele é mais qualificado, né, mais nichado, mas ao mesmo tempo muito mais caro, né? Então, assim, falando sobre atendimento, eu olharia mais como uma ferramenta para pesquisar e, principalmente, tem muito conteúdo no LinkedIn bom. Então, procurar pessoas referências no mercado da sua área e até, por exemplo, se sua dor é atendimento, né, se sua dor é vendas, procure especialistas, né? Por exemplo, atendimento, eu indico a Gisele Paula, que ela foi fundadora do Reclame Aqui, e hoje ela tem um projeto sensacional, que é o Cliente Feliz dá Lucro, né? Ela compartilha muito sobre atendimento, então, assim, é uma pessoa sensacional para seguir, né? Tem a Magazine Luiza também, inclusive já vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. O Levi, que está aqui com a gente, o Levi Lopes, compartilha muito sobre a experiência do cliente, atendimento. Então, assim, procurar essas pessoas para que você consiga ter ideia de cenário, enfim, de várias coisas que não sirvam só para o atendimento, mas para o seu negócio. Então, olhar o LinkedIn com essa visão de negócio mesmo, para que você consiga estar sempre contextualizado. Tem muita coisa também que não é tão legal lá, gente, assim, né? Mas vai muito da sua rede, do que você vai construir lá dentro, o que você vai trazer para o dia a dia. Show, Carol. Vou colar agora aqui o seu LinkedIn. E só para avisar para o pessoal que está aqui, eu Me acabei sigam lá, gente, porque eu produzo conteúdo também de atendimento, viu? sim, Atendimento, falo de várias coisas lá. acabei de colocar também, pessoal, o link para a página de vocês de materiais, da apresentação e do desk, tá? Vou colocar aqui de novo para vocês, para quem ainda não pegou. E a Daniela, ela tinha perguntado sobre ferramentas, Carol. Além do desk, quais outras você gostaria de indicar que pudesse ajudar no dia a dia, né, de atendimento aí do pessoal? Tá. Bom, assim, vou falar de concorrente, né? Porque a gente tem muitos concorrentes bons também. Então, assim, se você jogar no Google Desk, né, vão aparecer várias ferramentas. Então, a gente hoje tem grandes players como o Zendesk, que é o maior deles, né? A gente tem o Freshdesk também, o Movidesk e o Octadesk, que são os que eu indico para vocês. Se o seu foco não é a ferramenta de gestão de atendimento, você quer só organizar de uma forma que fique um pouquinho mais claro para você, e ainda você tem um fluxo pequenininho, né? Tem o Trello também, que é uma ótima ferramenta gratuita, então você consegue fazer um fluxo legal lá, principalmente pensando em venda, em otimização e tudo mais, né? Então dá para se virar um pouquinho lá no Trello também. Mas falando de concorrência, eu indico essas 4 para vocês que são realmente ferramentas muito boas mesmo. Mas, assim, a melhor é a brincadeira, gente. Mas, enfim, eu vou defender o Desk, óbvio, né? Mas, assim, é uma ferramenta que vocês conseguem fazer várias coisas aí no dia a dia de vocês e trabalhar todo o escopo. Sim, e vamos levantar a bola, porque assim, 2 meses grátis dá para vocês fazerem tudo isso que a Exatamente. Carol mostrou, exatamente clicando naquele link que eu mandei e testar, né, Carol? Acho que isso é muito importante. Aí, para a gente encerrar, eu vou jogar um insight aqui para nós.
O Fernando Guerra falou o seguinte: eu estou começando uma livraria digital e gostaria de saber qual o melhor canal para alavancar minhas vendas e conseguir estabilizar minha loja. Vou até já começar respondendo, Carol. Fernando, se você hoje em dia já tem um site ou não, eu sugiro super investir, né, numa página na internet, até porque hoje potencializa muito, é um formato novo aí que está muito estável diante do cenário que a gente está vivendo. Então, as vendas na internet cresceram muito. E eu também sugiro que você faça produção de conteúdo, ou às vezes até trabalhe com estratégias de e-mail, né? Uma livraria digital, geralmente tendo uma base de contatos, tendo uma rede de contatos, você poderia até intensificar um pouco mais as suas vendas a partir do seu site, a partir do seu e-mail, a partir de um gerenciador de atendimento, como a Carol falou. Então, em construindo jornadas, né? Hoje em dia a gente tem aí grandes lojas virtuais na internet também, com foco em livros, e eu, por exemplo, sempre recebo alguns e-mails me sugerindo, né? Então tem toda essa construção de jornada aí do seu lead. Então, depois você fala pra gente se você já tem uma loja, que eu acho que pode ser o primeiro passo aí para o seu negócio. Quer A loja complementar com virtual é alguma coisa, importantíssimo. Carol? Complemento com a loja, o foco na loja, realmente, né? Mesmo que ela seja simples, eu acho que é importantíssimo. O conteúdo é fundamental, que é o que você falou, e já colocar lá na loja, né, os canais de atendimento para você já ir triando isso, entendendo, colocar formulários estratégicos em cada livro. Então, por exemplo, ele está vendo um livro, já coloca os livros relacionados ali para ele, né, para que ele não veja só o livro ali, veja outras para potencializar essa venda. Se ele tiver dúvida, já deixar um formulário ali para ele. Então, eu falo que o site, né, ele tem que fazer a gente se sentir em casa. Então, a gente se sente em casa, independente de estar no site. Então, se você entra no site e você não sabe o que fazer, né, você fica perdido, isso é muito ruim. Então, a experiência do site conta muito. Então, colocando esses canais de atendimento, né, colocando formulário ali, mesmo que seja simples, então isso ajuda muito. WhatsApp também, enfim, já deixa tudo isso mapeado aí para te ajudar a rampar. Show. E, Carol, surgiu a última. Gente, eu juro que é a última. Claro, não, vamos aqui, tô tranquila, entendeu? A gente pode ir até a hora que você quiser. 2 horas aqui falando com vocês. Mas, Carol, Não tem problema. estão perguntando sobre valores do Desk, né? E aí, uma coisa que eu gostaria que você respondesse é em relação à questão de usuários, né? Que é uma ferramenta que geralmente cobra pela quantidade de usuários. Inclusive, gente, mais um ponto, tem uma versão do Desk que tá para um usuário e está gratuita também, né, Carol? Então, Free. fala um pouquinho mais pra gente como que funciona essa parte. Assim, ó, para quem quer começar, e hoje o e-mail já começou a ser algo ruim, né? Os canais começaram a ser coisas que não funcionam mais tanto no dia a dia. A gente tem uma ferramenta que ela é limitada, né? Tem uso limitado, só que para quem tem um baixo fluxo de atendimento, ela resolve e ela fica grátis ali o resto da vida, né? Então ela é uma ferramenta gratuita para um usuário. Depois a gente só tem mais 2 planos, que é um plano de R$ 39 por usuário, tá? Em que você tem uma profissionalização no seu atendimento. Ele ainda não conta com automação, nem com base de conhecimento. É um plano mais intermediário ali, R$ 39 por pessoa que vai utilizar. Clientes, né? As pessoas sempre me perguntam isso. Clientes que vão entrar na ferramenta não pagam. E a gente tem um plano, que é o plano mais caro que a gente tem, né? Que é o de R$ 69 por pessoa. Só para fazer um adendo, tô vendo a galera mandar aqui em dólar, né? Os nossos concorrentes, a maioria são pagos em dólar. Então, só para vocês terem uma noção, enquanto é quase $90 um plano de uma pessoa no concorrente, aqui é R$ 69. Então, a gente tem essa vantagem competitiva e também a vantagem do atendimento, né? Que a gente tem o suporte aqui todos os dias e, ao mesmo tempo, o cliente também ele pode contar com a gente ali de verdade para ajudar no atendimento. Então, isso a gente também coloca como diferencial, porque a gente está aí mesmo junto para ajudar as pessoas. Show, pessoal. Então, vou passar agora para vocês os recados finais, tá bom? Para quem perguntou sobre a gravação. Eu tenho um recado também, hein? Oi? Eu tenho um recadinho com você Tá também. bom, sim, a Carol vai passar um recado também. Para quem pediu sobre a apresentação, acabou chegando um pouquinho atrasado, compartilhei um link para que vocês acessem uma página de conteúdos, tá bom? E nela também vai estar disponível o link da gravação. Lembrando que na próxima semana nós vamos disponibilizar para todos vocês todos os links e todas as gravações dessa semana, tá bom? Mas se vocês quiserem se adiantar aí com conteúdo, fica a dica aí para acessar.
Também coloquei o link do webinar de amanhã. Amanhã nós vamos ter 2 webinars em um. Então vai ser muito bom. Espero rever todos vocês. Amanhã a gente vai falar sobre marketing digital, sobre comportamento. Desculpem pela minha rua, pessoal. Amanhã a gente vai falar sobre marketing digital, estratégias de marketing digital, como acompanhar o comportamento do seu cliente e também vamos falar de vendas online. Para vocês que têm uma loja, para vocês que vendem na internet, nós vamos falar sobre meios de pagamento, sobre segurança nesse processo. Então, amanhã, no mesmo horário, às 5 horas, nós vamos ter 2 eventos em um, tá? Vai durar exatamente na mesma carga horária, tá? 30 minutos para cada um e um único link. Coloquei aqui para vocês acessarem e se inscreverem. E, Carol, por favor, passe seus recados aí, seus contatos. Claro. Bom, então assim, me adicionem no LinkedIn, que lá a gente pode manter um contato bem bacana, estou sempre muito presente lá. Também deixei meu e-mail, meu Instagram aqui. Mas, enfim, fiquem à vontade para me procurar, para a gente conseguir realmente trocar várias experiências juntos, viu, gente? À vontade mesmo. E também uma dica final aqui, o Levi, eu estava falando dele para vocês, ele é um novo colaborador do Desk, né? Ele entra segunda-feira aqui com a gente e ele fez uma ação sensacional para vocês verem o poder da rede social, né? E do engajamento, né? De que um relacionamento também pode levar. Semana passada foi aniversário dele e ele fez um pedido, né? Para as pessoas ajudarem ele a entrevistar a Luísa Helena Trajano do Magazine Luiza, para que ele pudesse falar sobre atendimento com ela e ver como a Magazine Luiza encanta os clientes. E aí, se vocês querem ver o resultado disso, foi incrível a ação, mas amanhã, ao vivo, às 9 horas, aqui lá no canal, no YouTube, para as cabeças. Então, eu trouxe para vocês aqui, porque realmente é algo sensacional, que vai ajudar muito no atendimento. Magazine Luiza hoje uma referência, Luísa Helena Trajano uma referência de pessoa também, né? Então, realmente, vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Então, eu deixei como recadinho final aqui. Vamos lá, Vi, agora é com você. Show, gente. E para encerrar, como vocês sabem, pode passar, Carol, essa tela aqui. A maioria do pessoal já até ouviu. Já até ouviu? Foi. Aqui. Lembrando Aqui também, né? aí sim. Lembrando, gente, que está rolando inscrições gratuitas para a Local Web Digital Conference. São 2 dias de evento, tá? Então eu vou colar agora para vocês aqui o link para quem ainda não se inscreveu. Fiquem à vontade para se inscrever, para dividir com a rede de contatos de vocês. E também para desenvolver mais estratégias, tá? Eu tô adorando tê-los essa semana. Amanhã nós temos um encontro novamente, espero revê-los. E para quem perguntou, a gente vai mandar tudo dessa semana nos próximos dias, tá bom? Então fiquem à vontade aí também para entrar em contato conosco. E nos vemos amanhã às 5 horas. Quero agradecer a participação de vocês e dizer que eu tô esperando amanhã, que amanhã tem mais coisa boa por aí. Obrigada, gente. Muito obrigada também, pessoal da Local Web, Vi, muito obrigada pela organização do evento também, foi incrível. Obrigada pela oportunidade aqui de compartilhar com vocês e contem comigo, porque não é só em evento que a gente compartilha, é no dia a dia. Então, contem muito comigo aí para ajudar em tudo que vocês quiserem sobre a experiência do cliente. Obrigada pela presença, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.